Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Já estamos de volta para esse que é o último bloco do programa de hoje, ó, final de semana já batendo na porta, né? Chegando para essa semana já semana boa demais. Descansou. Voltamos aqui só para falar que a gente trabalhou um pouquinho. Amanda, você pode repetir sua pergunta, por favor? Vou repetir de forma reduzida. Isso. Então, eu queria uma opinião de um profissional da arquitetura, como o Boninho, para falar para a gente sobre essas empresas que pretendem fugir um pouco do centro, seja para melhorar o trânsito, seja porque o imóvel no centro ou ele é muito fechado mais ou caro mais também, caro. Né? Qual que é a dica? O que escolher? O que ele deve pensar? Bom, primeiro que na sua pergunta anterior você falou sobre cidades planejadas, né? E o planejamento da cidade ele não é um ato estanque, né? No momento que a cidade inicia a sua obra, ele é um ato contínuo. Para isso existe o plano diretor, que é um documento de planejamento que as cidades têm, ou pelo menos deveriam ter, né? Todas, né? E esse documento deveria ser pensado constantemente, revisado constantemente, para que o planejamento, para que o crescimento da cidade seja ordenado por um plano, por um planejamento. Não fique desordenado o tempo inteiro. Porque a demanda ela vai acontecer, né? Então, mas quais são os profissionais? Ele vai responder essa pergunta. Claro. Quais são os profissionais que estão envolvidos nesse plano aí? Assim? Bom, geralmente quem conduz a construção desse plano são a própria prefeitura. Ela pode fazer isso em parceria, por exemplo, com universidades e tudo. E os profissionais que conduzem isso são de várias áreas, né? São da arquitetura, da engenharia, da geografia, da biologia, etc. É uma série de profissionais. É uma coisa multidisciplinar e uma coisa constante. Então, as cidades que conseguem se planejar através de um plano diretor e elas fazem um planejamento urbano de verdade, não um planejamento político, né? Porque quando você embasa o crescimento das cidades em um plano diretor, não existe o desmonte que acontece nas eleições quando um prefeito não gosta do que o prefeito anterior fez e desfaz. Então não há espaço para esse tipo de coisa, para disputas políticas, quando você tem um respeito ao plano diretor. Na realidade, o plano diretor ele deveria servir até como uma espécie de plano de negócios para os candidatos, porque eles deveriam se embasar no plano diretor para fazerem as suas campanhas e fazerem as suas promessas, que aí deixariam de ser promessas e se tornariam coisas factíveis. Propostas, né? Reais. Propostas reais. Né? Então, desculpa, respondendo à sua pergunta, a gente entende que uma cidade como Juiz de Fora, ela já está acontecendo isso, ela está criando subcentros. Né? O maior exemplo que a gente tem, que eu acho, são dois exemplos, eu diria, que é Benfica e a própria Cidade Alta, a região de São Pedro. Né? As pessoas que vivem nesses dois bairros, eles dificilmente precisam vir ao centro da cidade para resolver as coisas. Né? Mas uma dica que eu dou para as empresas que gostariam de sair do centro para ir para outros lugares é o mesmo raciocínio que eu tive quando eu pensei nisso, levar meu escritório para fora do centro. Eu não levei porque a maioria dos órgãos públicos que eu preciso para trabalhar estão no centro. Então eu me tornaria uma pessoa que viveria no trânsito. Eu e a minha equipe. Né? Então eu preciso da prefeitura, está no centro. Eu preciso da Anvisa, está no centro. Eu preciso do cartórios, né? A maioria estão no centro. Então fica um pouco difícil, né? Sair do centro. Mas eu acho que se você consegue manter uma operação na qual você não precisa se deslocar tanto, tem uma grande viabilidade nisso, até por questão de imóveis, né? Você vai encontrar imóveis mais baratos indo para a periferia. Você vai encontrar, se for para locação mais barata, mais contato com a natureza, talvez até menos necessidade de veículos, né? Dependendo do transporte coletivo que tiver lá. Mas, como você disse, isso vai depender do tipo do negócio. Isso, né? depende do tipo de negócio. Se você for fazer um shopping, tudo bem, porque lá no shopping você vai ter uma série de coisas, que é o caso, por exemplo, do shopping Jardim Norte, né? Que ele congrega a Zona Norte, você de repente não vai lá, mas a pessoa que sai da Zona Norte não te devia até aqui, ela encontra tudo lá. Muito em função do público também. Muito em função do público. Exatamente. Você já falou alguma coisa. Agora, nós estamos falando em off, nós estamos falando sobre a questão da valorização, da forma de construção e a valorização dos espaços. E
Vamos falar basicamente compra e venda de imóveis, como é que você valoriza, como é que são construídos bem os imóveis, isso que permite o fluxo das cidades, as cidades como é que elas estão evoluindo no futuro, parece que existe um projeto aí de cidade do futuro, de reaproveitamento, de reciclo de materiais, de reciclo de água. Como é que está andando isso aí? É uma pena que ainda seja facultativo em algumas cidades algumas ações ambientais. A gente já trabalhou em algumas cidades onde a coleta e o tratamento de esgoto já é obrigatória. Então, isso é fantástico, né? A gente já vê que já existem alguns avanços. Aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil. Aqui perto, inclusive, né? Então, a gente percebe que isso é uma falha do nosso sistema, né? A gente ainda permite que os edifícios poluam, que a construção seja feita de uma maneira ainda que desconsidera o que está em volta da construção, né? Isso é um problema sério, né? Mas as coisas estão mudando. Mas também a gente sabe que a construção civil ela é uma indústria muito importante para o Brasil, né? Querendo ou não, ela agrega uma série de profissionais pouco qualificados e que dá oportunidades de entrada de mercado para essas pessoas, gera muita riqueza, né, para o país. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre a construção civil enquanto ação industrial, vamos dizer assim, e a qualidade das cidades, né? Em volta de um determinado empreendimento tem que ser pensado junto com o empreendimento, o impacto que esse empreendimento vai causar em volta dele, né? Então não é só pensar no edifício em si, tem que pensar também como que ele vai contribuir para a melhoria daquela região. Eu acho que é isso que os órgãos públicos deveriam agora estar cobrando dos empresários, e eu tenho certeza que pelo menos a maioria dos empreendedores que eu conheço desse segmento são pessoas totalmente aptas a fazer isso acontecer. A impressão que a gente tem, né, vou colocar a gente, não quer generalizar, mas a mim, por exemplo, que sou um leigo, é que grande parte das empresas se preocupam apenas com a lucratividade, com o negócio em si, e às vezes uma pequena modificação ou alguma parte do projeto que teria um viés mais ambiental ou que teria uma estruturação que pensa nesse impacto que ela teria na comunidade, nos arredores, eles são negligenciados, assim, são deixados de lado para outras questões se tornarem prioridade, né? Mas o que eu queria te perguntar, também como cidadão, é a questão dessa mobilidade urbana que afeta o Juiz de Fora, não só a gente aqui, né, mas os grandes centros urbanos, diariamente. Pelo menos 2 vezes a cidade ela vai parar em algum momento do dia, né? Ali na hora do almoço e às 6 horas nas 6 horas da tarde. A gente percebe que a cidade ela não vai deixar de crescer. A gente percebe também que muito pouco pode ser modificado nos centros urbanos, que são na parte central da cidade, que é a parte que mais congestiona, que fica mais parada. Sim. Como que a arquitetura pode fazer para tentar salvar essa população? Sim. Bom, primeiro eu creio um pouco diferente desse dito popular, né, de que a maioria das empresas só se preocupam com o lucro. Eu vejo o contrário. Eu vejo que poucas empresas têm um pouco essa cultura mais predatória, só que como elas aparecem mais, acaba criando-se uma ideia de que todo empreendedor, todo empresário só busca isso. Eu vejo muito mais pessoas interessadas e preocupadas em fazer algo de bom para a cidade, algo que vai deixar um legado, do que se diz. Só que muitas vezes esse bem que se busca fazer, ele é solitário. Então, ele não pode contar com o poder público, por exemplo. Exatamente. Então, o que falta, né? Eu acho que não faltam pessoas bem intencionadas e dispostas a fazer algo de melhor. Eu acho que faltam apenas regras claras. No momento em que o poder público, enquanto autoridade, criar regras claras que determinam que tem que ser feitas ações ambientais, tem que ser feitas ações de correção do tipo tratamento de esgoto, captação de água, geração de energia in loco, compensações de construção de áreas verdes, de áreas comunitárias perto dos empreendimentos.
uma série de ações simples. No momento que essas regras forem claras e elas forem instituídas ou até mesmo incentivadas pelo poder público, eu não tenho dúvida que os empreendedores vão fazer, porque eles querem fazer algo de melhor, eles querem fazer algo de bom. O negócio é que eles são, como eu disse, né, esse bem que se deseja fazer, ele costuma ser um bem solitário. E isso tem que deixar de acontecer. A gente tem que começar a criar condições para que ele seja feito, né? E com relação à pergunta que você falou do trânsito, de muitas vezes a cidade ficar um pouco parada, isso é um problema de infraestrutura, porque criam-se possibilidades infinitas para edificação, mas não criam-se projetos para investir em infraestrutura, principalmente na questão do transporte coletivo. Né? Então, a gente tem uma série opção, de... né? Exatamente, porque a gente tem que criar situações onde as pessoas possam se locomover utilizando menos o automóvel, né? O meio individual. E isso não tem sido feito. Ô, Boninho, nós temos uma parte central da cidade. Acho que não vai dar tempo, hein? Não vai? Não, felizmente. Que pena. Você consegue ser muito rápido? Vou tentar. Não sei se você consegue. Estamos tomando tempo. Pergunta rapidinho. Rapidinho, não, o que eu queria dizer rapidamente, só encerrando até. Nós temos uma parte central da cidade, que é a Avenida Brasil, onde passa uma linha férrea. Né? Se essa linha férrea fosse um metrô de superfície com alguns vagões, nós tiraríamos muitos carros das ruas. E teria que ter uma direção central de que as pessoas deixassem os carros, fizessem o uso do transporte público. E voltassem com rapidez, com muitos vagões, Sim. E não ia ter. Eu acho que essa daí seria uma solução. Mas a gente não pode discutir isso aí, que não vai dar tempo. Né? Já fica aí como um temperinho para uma próxima. Pois é, então o convite já está feito para você voltar em uma próxima oportunidade. Mas antes eu quero agradecer por você ter vindo aqui, ter falado com a gente e ensinado tanto sobre arquitetura, né, e as cidades. Muito obrigado, viu? Obrigado também pelo convite, foi muito bom. Voltarei. Tomara, aí tem, né? Já tem meu gancho da minha pergunta aí. Amanda, obrigado, viu, meu bem? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Bom fim de semana para você. Também. Obrigado, amigo. Obrigado. Até a próxima, qualquer momento. Ter voltado aqui. Mas vim aqui na sexta-feira, tá bom demais. Muito bom. Bom, eu quero também agradecer a você que acompanhou o nosso programa da sua casa. Lembrando que você pode assistir outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Aproveita que está lá para curtir os nossos vídeos, também para compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares e também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde a todos vocês.